Olá, uma ótima noite, Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Você já foi vítima de inveja? A inveja tem sido o mal invisível que tem acometido muitas pessoas e levado elas de mal a pior. Acompanhe essa matéria que fala sobre isso. Inveja, um dos 7 pecados capitais, um sentimento obscuro que causa muitas consequências negativas para quem é invejado ou invejoso. E o pior, agora a inveja também está presente nas redes sociais. Um fenômeno crescente na era digital, amplificado pela forma como as pessoas compartilham suas vidas online. O ambiente das redes, repleto de fotos, conquistas e momentos felizes, pode criar uma ilusão de perfeição, que muitas vezes desperta sentimentos de comparação e inferioridade. Ver constantemente o sucesso alheio, seja na carreira, nas relações ou até em experiências cotidianas, pode gerar inveja, levando alguns a se sentirem inadequados ou insatisfeitos com suas próprias vidas. Eu acredito sim que a inveja existe e acho que não é uma coisa boa, né? Às vezes pode interferir aí, sei lá, a energia prejudicar a gente. Na sua vida, você acha que alguém já sentiu inveja de você? Ah, provavelmente. Você nunca sentiu nada sobre isso? Sobre alguém sentir inveja de mim? Ah, eu acho ruim, né? Eu acho que a gente pode até querer ter algo semelhante ao outro, né? Conquistar, chegar, mas não ter exatamente ser a outra pessoa. Se eu falar que eu nunca senti inveja, é mentira, né? A gente sempre fala daquele negocinho de inveja branca, mas assim, a ponto de desejar o mal pra outra pessoa, não. De inveja do carro da pessoa que ela fique sem, não. Mas assim, você vê a vida, por exemplo, dessas blogueiras, né? Você fala, nossa, que inveja, né? Eu acho que é natural. Ia estar viajando todo dia. Sim. E eu acho que a inveja é uma coisa muito real, na verdade, né? Então, às vezes você é invejado e nem sabe por pessoas que estão próximas de você, pessoas que dizem ser seus amigos e no fundo não são, né? Por conta disso, acredite, o invejoso também sofre, pois ele sempre se lamenta, se revolta e não enxerga a possibilidade de ser bem-sucedido. Segundo especialistas, esse é um comportamento perverso. Surge um dos sentimentos mais tóxicos que o ser humano tem. Porque se eu tô fixado em ser melhor para me defender e de repente eu descubro que eu não sou o melhor, e aí vem o sentimento, eu passo a invejar a pessoa que tem o atributo melhor do que eu naquela situação. E o sentimento de inveja é um sentimento destrutivo. Por mais que você não se dê conta, por mais que você não vá fazer de verdade nenhum mal para a pessoa, e óbvio que não vai, mas o fato de ela estar ocupando o lugar que você lá no fundo desejava ocupar e não se conforma de não ocupar, gera em você o sentimento destrutivo de estar no lugar dela. O sentimento destrutivo de que ela não existisse. Tudo bem, você não tem culpa, é inconsciente, mas é assim que acontece. Você passa a se sentir um ser inferior. Olha que engraçado. O desejo de ser superior te leva a se sentir inferior. E aí você vai para a vida carregando esse sentimento de inferioridade, também de uma forma inconsciente. Aí na tua loucura e na tua cabeça, todo mundo que te olha fala, aquele inferior, aquele coitado. E ainda mais você fica com o sentimento de que as pessoas estão te desprezando. Pois ele tende a acreditar que o invejado tirou a oportunidade de crescimento que ele poderia ter. As redes sociais, ao destacarem apenas os melhores momentos, escondem as dificuldades e desafios por trás das postagens, criando uma falsa ideia de que a vida dos outros é perfeita. As pessoas do outro lado da tela, que invejam o que vem, muitas vezes lidam com seus próprios medos e frustrações. Elas se comparam constantemente com os recortes de vida mostrados nos posts e nos stories. Ao perceberem que elas não têm aquilo que elas desejam, a inveja começa a corroer. E em vez de lidar com esse sentimento de forma saudável, elas projetam essa dor no outro.
E é assim que surgem os haters. Quando a inveja vira ataque ou crítica, é porque a dor interna é tão grande que a pessoa precisa dessa válvula de escape para se alimentar. Infelizmente, essa válvula muitas vezes tenta manchar a imagem de quem inveja. Então, quando você se deparar com algum comentário negativo, lembre-se, isso não é sobre você, mas é sobre a luta interna da outra pessoa. Parece impossível fugir da inveja e por isso nos resta o seguinte questionamento: como se proteger desse tipo de sentimento? Como não ser um invejado ou um invejoso? Quantas são as pessoas que tentam caminhar para frente, porém a vida tem levado ela para trás? Você se sente assim? Carrega peso no corpo? Você muitas vezes sente as suas pernas travadas? Você percebe que a sua vida não está indo para frente? Você está andando em círculos ou patinando? Por mais que coloque a força, não sai do lugar? Não termine esse ano desse jeito. Dá tempo de você mudar tudo isso. Basta que você venha quebrar essa maldição de andar em círculo, essa maldição de ter a sua vida travada, seus projetos amarrados, engavetados e nada sair do papel. Se você quiser a nossa ajuda espiritual, nós vamos estar nessa sexta-feira quebrando essa maldição. Essa corrente que você está vendo aqui, você vai receber gratuitamente. Escreva qual é o problema que está na sua vida. Nós vamos determinar, inclusive, você pode participar dessa corrente que acontece todas as sextas ao meio-dia. Essa vigília são 33 minutos de poder. Muitas são as pessoas que chegaram com a vida travada, mas saíram totalmente libertas. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Acompanhe um momento que fala dessa reunião. Cada dificuldade, cada decisão, coloca um peso a mais sobre os ombros já cansados. Há quanto tempo você tem vivido assim? Carregado de problemas, carregado de dores e de preocupações. Chegando no limite, um peso que você não suporta mais. Nesta sexta-feira, 5 de setembro, você vai trocar essa carga pesada pelo descanso que vem de Deus. A sexta-feira da troca de cargas, na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, com a oração do descarrego. Se você quiser a nossa ajuda, o nosso SOS espiritual está aparecendo no seu vídeo. Nós vamos agora diretamente com o pastor Caio, lá da nossa Catedral de Guarapuava, onde ele estará ali atendendo algumas pessoas. Se essa pessoa está sofrendo, pastor Caio, com a vida travada, ela pode buscar, através desta reunião de libertação espiritual, a solução para o seu problema. Pastor Edilson, nós estamos aqui à disposição para ajudar essa pessoa que está sofrendo com a insônia, você que sofre com a depressão, com os pensamentos negativos, você que tem sido aquela pessoa que talvez tem sofrido com crises de ansiedade. Você pode tomar esse primeiro passo para receber essa ajuda, esse suporte espiritual através do WhatsApp, o nosso SOS espiritual. Inclusive, nós temos aqui mensagens de pessoas, separamos algumas mensagens. Temos aqui o caso do André, que pede oração pela família. Também temos o caso da Fátima, que pede oração pela vida financeira. A Márcia Rodrigues pede oração pela filha de 5 anos que está doente. E você também tem enfrentado uma enfermidade, você está enfrentando um problema que você sozinha não tem conseguido vencer, entre em contato conosco. Você pode fazer como essas pessoas e mandar a sua mensagem, seja ela de texto ou de áudio, para o prefixo 42, o número é 999 51 02 50. Prefixo 42, 999 51 02 50.
E você não pode mais carregar esse mal na sua vida. Inclusive, eu tenho um recado para você. A Caravana dos Milagres vai chegar essa semana lá na Universal em Ivaiporã. Se você mora na cidade de Ivaiporã, neste dia 12 nós vamos estar juntamente ali com o pastor Messias e todo o povo da Universal de Ivaiporã, onde você que conhece alguém que mora lá, você que me acompanha aqui de Guarapuava, de Umuarama, você que me acompanha das redes sociais, você pode estar nessa caravana nesse dia 12 de setembro. Cada dificuldade, cada decisão, coloca um peso a mais sobre os ombros já cansados. Há quanto tempo você tem vivido assim? Carregado de problemas, carregado de dores e de preocupações. Chegando no limite, um peso que você não suporta mais. Nesta sexta-feira, 5 de setembro, você vai trocar essa carga pesada pelo descanso que vem de Deus. A sexta-feira da troca de cargas, na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, com a oração do descarrego. Já prepara o seu copo com água, daqui a pouco nós vamos ter o momento da oração juntamente com a Mary Martins. Antes, eu queria mostrar para você o testemunho de uma pessoa que sofreu com inveja, que teve a sua vida amarrada, travada. Muitas vezes você não sabe o porquê, tudo na sua vida tem dado errado, mas existe uma razão para isso. Acompanhe a história dessa pessoa. Antes eu tinha uma vida sentimental, tranquila, né? Eu era feliz. O meu marido era um homem bom, né? Um homem que fazia todos os meus caprichos, né? Tudo que eu queria. Eu tinha uma vida de princesa, não somente pela situação financeira boa, mas também pela questão dele me tratar como uma princesa, né? Ele era um marido assim invejável. Porque as pessoas falavam assim, eu queria ter um marido como o seu, eu gostaria de ter um marido que fosse tão carinhoso, atencioso, que fizesse as minhas vontades, como o seu faz, né? O seu marido, você tem muita sorte, né? Que as pessoas falavam. Isso a gente percebe que há uma inveja, e aquilo ali foi trazendo um peso, né? Chegamos a um limite, né, tanto da vida financeira, que ele foi perdendo tudo, a gente perdeu bens, perdeu casa, perdeu empresa, perdeu carro, e perdemos amigos que a gente achava que eram amigos, né? As pessoas foram se afastando e a gente perdeu, e assim, a gente chegou ao ponto de se separar. Foi nesse ponto que eu percebi que era um espírito da inveja. Com essa situação toda, né, no auge das perdas, sem entender o motivo, assim, aparente, né? Porque a gente sempre quer ter um porquê das coisas, né? Então eu não conseguia dormir, né? E só chorava, né? Estava depressiva. Até que teve um dia que eu estava, né, procurando alguma coisa para distrair a cabeça e comecei a assistir um programa da Igreja Universal. Estava passando um testemunho, assim, idêntico ao que eu estava sofrendo, né? Então, assim, aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a observar e comecei a assistir. Falaram que a vida tinha mudado, né? Que tinha um jeito, que tinha como sair dessa vida. Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu pude perceber que aquilo que eu estava vivendo era um mal mesmo que agia através das pessoas, né? E aí, na igreja, eu aprendi a lutar. Eu aprendi que aquilo ali existe um poder maior do que o da inveja, né? A inveja, ela tem um poder limitado, mas quando você se volta para Deus, você aprende a lutar,
né? Não contra as pessoas, né? Porque as pessoas não, a gente não deve lutar, a gente luta contra o espírito, né? E foi assim que eu aprendi, né? Comecei a lutar, comecei a participar das correntes, né? De libertação. A minha vida foi mudando e eu ficava assim impressionada, né? Como era maravilhoso saber que tinha uma chance para mim, que eu poderia restaurar a minha vida e não ser como era, mas muito melhor. A primeira coisa que mudou foi dentro de mim, porque eu estava depressiva, né? Eu estava me sentindo culpada, né? Porque perdi o casamento, então eu pensava, a culpa era minha por causa das brigas. Deus restaurou, né? Através da minha fé, né? Restaurou meu casamento e meu marido chegou todo destruído, mas também foi aprendendo a usar a fé, né? Fazendo as correntes. E aí Deus honrou que ele, né, conseguiu não ter aquela empresa que ele tinha, mas ter outra muito melhor. As pessoas que me conheceram antes, quando eu estava naquela vida boa, depois eles até falaram, não, mas você tem muita sorte mesmo, porque agora sua vida está muito melhor, né? Então a gente tenta explicar que não é sorte, é um processo, né? É uma entrega que você faz. E Deus restaurou tudo, restaurou a minha vida, meu casamento foi muito melhor do que antes, né? E a vida financeira também, os meus filhos cresceram na presença de Deus, né? E hoje são adultos e são, né, abençoados. Mas assim, eu quero dizer assim que a inveja, ela destrói uma pessoa, mas quando essa pessoa se volta para Deus, né? Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu me libertei totalmente, né, daquela vida que eu tinha, né? Eu fui liberta do espírito da inveja, né? E hoje a minha vida, olha, nem se compara àquela que eu tinha, né? Deus me honrou de sobremaneira, né? Abençoou a minha família, meus filhos, o meu marido. São todos abençoados, estão todos na presença de Deus, né? Então, eu posso dizer que eu venci o espírito da inveja. Por esse motivo, você tem que tomar uma decisão de quebrar essa maldição e ter a sua vida transformada. Você é uma pessoa que tem paz, inclusive estamos aqui de branco, porque nesse domingo será um forte clamor pela paz. Você vai escrever em um papel os seus problemas, o seu pedido. Se possível, venha com uma peça de roupa branca, porque a Bíblia fala que esse mundo não tem paz. E ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como esse mundo dá. Nesse mundo não tem paz. Paz nesse mundo é uma coisa longe, é uma coisa que você não consegue encontrar. Mas o Senhor Jesus, que é o Deus da paz, que é o autor da paz, ele deseja dar essa paz para a sua vida. Vamos acompanhar o intervalo que fala desse domingo da paz e o testemunho de uma pessoa que, ao receber o Espírito Santo, ela conheceu a verdadeira paz. Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la: o Príncipe da Paz. Você que vive à procura de pôr um fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, você terá o encontro com a paz. O meu sonho era casar, ter uma família bem estruturada, assim como eu vi o exemplo da minha mãe. E sempre pensava, assim que eu completar a maioridade, eu vou realizar esse sonho. Foi aí que eu conheci o meu príncipe encantado. Que ele deu um tapa no meu rosto, eu caí, perdi o sentido. Aquele dia foi o dia que eu tive mais medo dele.
Ele sempre mostrou esses sinais de ser agressivo, de ser uma pessoa nervosa. Mas dentro de mim eu sempre pensava assim, não, essa situação vai mudar. Quando eu tive os 3 filhos, eu falei agora, né, ele vai se apegar mais aos filhos. E agora vai ser a família perfeita. Só que a situação piorou 100%. Porque agora sofria eu e os meus filhos. Eu vi ele agredir meus filhos, aquilo me deixava fora de mim. Eu tenho uma irmã que ela começou a ir na Igreja Universal, né? Foi na Igreja Universal, ela falou, minha irmã, você não gostaria que eu te levasse nessa igreja? Eu comecei agora, mas já estou vendo mudanças na minha vida. Aí eu encontrei um outro problema maior, porque ele não suportava, ele não gostava da Igreja Universal. Aí minha irmã começou a trazer jornal para mim e me indicar quais eram os canais onde passava os programas. Mas se ele chegava, já desligava tudo, já mudava de canal, porque ele não aceitava que, né, a igreja, de jeito nenhum. Um dos maiores problemas que para mim foi muito grave, que ele veio para cima de mim e minha filha pegou uma faca e falou para ele, pai, não faça nada contra a minha mãe. E ele não recuou, continuou, né? Veio para cima de mim, me bateu no meu rosto, eu perdi o sentido, quebrei meu óculos e foi assim, foi uma coisa muito terrível. E aquelas crianças começaram a chorar, foi um inferno. A gente se trancou no quarto e deixamos ele lá. Quando eu voltei do trabalho, né? Peguei as 3 crianças, coloquei no carro, saímos basicamente com roupa de corpo e fomos embora. Eu falei, agora eu passei na igreja, agora eu vou. O primeiro dia foi a coisa mais gloriosa da minha vida. Me senti tão bem naquele lugar, mas eu me senti tão bem que eu falei, meu Deus, eu não quero mais sair daqui. Eu não sentia vontade de sair. Eu me sentia acolhida, me sentia ali, naquele momento eu me sentia amada. E eu continuei indo. Os dias que eu podia, eu fazia um esforço e ia. Mas teve um dia que eu estava tirando o carro e eu vi o carro dele do outro lado. Aí eu falei, eu vou continuar. Aí ele me acompanhou até a igreja, estacionou e falou, você não vai entrar nessa igreja. Aí eu falei, eu vou entrar sim. Eu simplesmente virei as costas e eu sabia que ele estava armado. Falei, Senhor, agora é contigo, porque eu fui andando e eu achando a qualquer momento ele vai dar um tiro em mim. Era isso que eu pensava. Aí quando eu entrei dentro da igreja, eu me senti aliviada, olhei, ele não estava. Quando terminou a reunião, tudo, que eu saí, qual foi a surpresa? Ele ainda estava lá no estacionamento. Aí eu saí, ele me acompanhou até em casa. Eu coloquei o carro, ele foi lá no portão e avisou para mim, essa foi a última vez que você foi nessa igreja. Você não se atreva a ir mais. E ele continuou me perseguindo. Mas eu ia. Na igreja, eu fui aprendendo o que eu precisava fazer. Sempre falava, né? Sobre mágoa, sobre ódio, sobre a entrega. E eu achava que eu estava servindo direitinho e que eu ia ter o Espírito Santo. Eu buscava por isso. E eu falava, eu questionava, meu Deus, por quê? O que eu estou fazendo de errado? Fazia as campanhas, buscava e não tinha esse encontro com Deus. Aí aconteceu que o meu marido, né, depois de um tempo, ele teve uma doença, né, ele teve um AVC. Quando eu vi ele naquela situação de acamado, né, eu olhei daquela forma e falei, agora você vai pagar tudo o que você fez comigo. E em um momento eu falei, meu Deus, isso aí é a resposta à minha oração. Que eu orei naquele dia e pedi para o Senhor parar. E agora eu estou vendo que esse homem realmente está parado, ele está acamado. Uma vez ele morrendo, aí pronto, eu me livrei do problema. Mas quando eu ia para a igreja, a palavra era contraditória do que eu estava pensando, né? Aí foi no dia que houve uma reunião, no domingo, né? Que o pastor chamou até a frente do altar, né? Pessoas que tivessem mal, aquela pessoa que te fez sofrer muito, aí aquilo me tocou. Falei, ele me fez sofrer muito. E quando o pastor mandou, você agora vai orar pela pessoa que você tem essa mágoa, que você tem esse ódio, só que você não vai simplesmente orar, você vai mencionar o nome dele. Eu travei porque eu não conseguia sequer falar o nome dele. Aí foi que eu percebi que tudo aquilo que estava sendo ensinado na igreja,
Eu não estava absorvendo. Eu comecei a clamar, Deus me ajuda, meu Deus me ajuda. E de repente me veio aquela força, aí eu comecei a clamar por ele. Clamar por ele, pela saúde dele, pela vida dele. E eu falava o nome dele o tempo inteiro. E aí depois começou a busca e foi algo muito glorioso. E naquele momento em que eu falei o nome dele, de cima de mim saiu um peso que eu me senti leve, eu até respirei. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, aí foi me abrindo a mente. Eu falei, era isso que estava me atrapalhando. Na mesma semana, na quarta-feira, numa reunião pequena, eu saí do trabalho correndo porque eu estava com muita ansiedade de ir para a igreja. Eu falei, vou na minha hora do almoço. E fui durante o dia. Fui na igreja, uma reunião com poucas pessoas, devia ter umas 30 pessoas mais ou menos. Aí o pastor, já que tem pouca pessoa, vamos buscar o Espírito Santo aqui em cima do altar. Nossa, naquele dia foi o melhor dia da minha vida. E quando o Espírito Santo veio sobre mim, foi aquela paz, aquela alegria e todos aqueles pensamentos. Mudou meu pensamento, a minha forma de pensar. Eu falei, eu estou pensando tudo está diferente agora. Estava eu e Deus naquele momento, naquele lugar, estava eu e ele. Eu peguei um jornal, já saí com o jornal, já levei para a empresa, já passei no mercado, já fui evangelizar. Mas o meu pensamento maior foi assim, a alma dele. É ele que eu tenho que ganhar, meu Deus. Chegamos então ao final do nosso programa. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, em nome de Jesus, faça com que esta oração, meu Pai, seja um instrumento Teu para abençoar a todas as pessoas que junto comigo oram, pessoas que necessitam da Tua santa proteção. Livra, meu Pai, de assaltos, de acidentes, de doenças, de todo e qualquer mal, que os Teus anjos estejam ao redor da casa, do trabalho, do seu andar, de vir e voltar para a sua casa. Meu Deus, livra-nos de todo e qualquer mal. Eu te peço e apresento ao Senhor todas as pessoas que estão orando agora e eu declaro em nome de Jesus, receba a proteção de Deus sobre a sua vida e você verá que Deus estará ao seu lado, livrando de todo e qualquer mal. Meu Deus, unge esta água com teu poder, que as pessoas ao beberem, meu Pai, recebam dentro dela a tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água e recebamos a bênção de Deus. Graças a Deus, que Deus esteja sobre a sua vida, guardando e livrando de todo mal. Fiquem com Deus e até a próxima. Nesse domingo, em especial, nós vamos estar às 9 horas da manhã, clamando por você, pela sua família, para que você deseja encontrar essa paz, você venha encontrá-la. Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central, no centro, no coração de Guarapuava. Eu quero terminar esse programa mostrando para você um recado do pastor Caio e convidando a todos para, nesse dia 21 de setembro, participar do Mega Help, que é o evento da maior valorização pela vida.